Meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Eu confesso para vocês que na política eu nunca vi nada pior do que o bolsonarismo. Porque eles agem abertamente, eles atacam sem nenhum pudor. E quando se trata dos seus interesses políticos, vão a qualquer circunstância. E eu digo isso porque se existe uma coisa horrível que nós estamos presenciando, são essas manifestações. Porque essas manifestações, elas são antidemocráticas. Elas são, inclusive, ilegais. Não que as pessoas não tenham o direito de se manifestar, mas elas são ilegais porque o que está sendo pedido ali vai contra a lei, contra as instituições. Bolsonaro e Silas Malafaia, eles agem de uma forma tão ruim, tão radical, de uma forma tão enérgica, para tentar, de todas as formas, desarticular a justiça brasileira, para tentar, de todas as formas, fazer com que os seus interesses sejam mantidos. E por que eu digo isso? Porque nessa manifestação que a gente presenciou, esse show de horrores, e para piorar a situação do Bolsonaro, uma coisa flopada, micada, uma manifestação patética, uma coisa assim, sem pé e sem cabeça, pedir anistia para golpista. Mas se fosse uma manifestação que você estivesse pedindo anistia para golpista, que já é terrível, esse seria dos males o menor. Mas não é só isso que a gente presenciou. O que a gente presenciou ali foi Malafaia, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas atacando abertamente a justiça, o governo e o Lula. Mas é abertamente, diante dos nossos olhos. E aí o Bolsonaro tem a coragem de, depois de tudo que fez, depois de tentar um golpe de Estado, depois de incentivar essas pessoas a atacar a sede dos três poderes em Brasília, depois de tudo que Bolsonaro fez para o país, ele tem a cara de pau de vir pedir anistia. E aproveita o momento e ataca a justiça, ataca Alexandre de Moraes, ataca o governo, diz que Alexandre de Moraes agiu com a mão pesada na eleição, quando não permitiu que Bolsonaro fizesse o que ele faz de melhor, que são os ataques à democracia, ao governo. A gente viu Tarcísio de Freitas agindo primeiro como um político, como se já fosse ele o candidato da extrema-direita à presidência da República. Mas se ele tivesse ficado apenas nesse campo, como ele disse, atacou a alta dos alimentos, do combustível, chegou a dizer que o Lula prometeu picanha e hoje o povo não come nem ovo. Insinuou que o Lula está com medo de enfrentar o Bolsonaro em 26. Questionou a justiça, dizendo por que o Bolsonaro está inelegível. Você está falando do governador de São Paulo. Alguém que sabe o que é governar, está à frente do poder. E aí eu quero dizer aqui, viu, Tarcísio? Quem tem que ter medo, como disse a Gleisi Hoffmann, não é o Lula. Quem tem que estar com medo de alguma coisa é o Bolsonaro. Quem está em vias de ser preso é ele, não é o Lula. E o Lula, Tarcísio, não precisa ter nenhum medo de enfrentar Bolsonaro. Ele já enfrentou em 22 e ganhou. E quando, Tarcísio, você diz qual é a razão do Bolsonaro estar inelegível, por que ele está inelegível, né, Tarcísio? Abuso de poder político e dos meios de comunicação. E não foi só uma vez. E aí, o cara tem a coragem de ir nessa manifestação, parece que se colocando como um candidato, e aí atacando a justiça, colocando em xeque, dizendo que as pessoas do 8 de janeiro são inocentes. Em que mundo que essas pessoas vivem? Vocês viram as imagens dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília? São imagens assustadoras. Essas pessoas causaram quase 30 milhões em prejuízos. E o Tarcísio vem dizer que as pessoas são inocentes. São uns coitadinhos que estão lá pagando por algo que não fizeram.
Gente, mas aí vem a cereja do bolo, que é Silas Malafaia. Como Silas Malafaia tem a capacidade de inverter a ordem das coisas? Porque Malafaia chama Alexandre de Moraes de criminoso. Cara, é de uma cara de pau tão grande. Porque ele chama Alexandre de Moraes de criminoso e tenta usar a Constituição para amparar o que ele está dizendo. Quer dizer, ainda tenta distorcer. E aí ele chama Alexandre de Moraes de criminoso e os verdadeiros criminosos, que são os que ele defende. Como, por exemplo, ele cita Oswaldo Eustáquio. Ele defende Bolsonaro, um golpista. Essa não é a primeira vez que Silas Malafaia desfere esses ataques covardes ao ministro. Mas eu posso dizer para vocês que o que essa gente está fazendo está passando da conta. Porque eles fazem diante dos nossos olhos, dos olhos da justiça. Gente, eu não tenho nenhuma dúvida que o lugar de Bolsonaro e Silas Malafaia é na cadeia. Eles tentam causar no país uma baderna institucional, constitucional. E o pior, eles sabem que tem apoiadores, tem pessoas que aplaudem, que batem palmas para essa coisa vergonhosa que são essas manifestações. Principalmente agora que o STF, a primeira turma, está em vias de aceitar a denúncia. E enfim Bolsonaro virá réu. E aí o que eles querem evitar a todo custo é que os golpistas, juntamente com o Bolsonaro, paguem por todos os crimes que eles cometeram contra o país. Não foi um crime. Bolsonaro, Silas Malafaia, já deveriam estar presos, esses dois homens. E em vez disso, eles estão soltos, se manifestando. E eles dizem que é pacífico, mas o que é pacífico para eles? A gente precisa urgentemente colocar essas duas figuras patéticas atrás das grades. Porque eles continuam a inflamar pessoas país afora. Não pode um pastor evangélico vir numa manifestação pública e dizer uma fala dessa do ministro, e ainda tentando usar a Constituição para dizer que Alexandre de Moraes implantou no Brasil o crime de opinião, implantou censura. Não é possível, gente. Enquanto Bolsonaro e Malafaia não forem presos, a gente corre o risco de continuar vendo essa coisa patética que são essas manifestações. E eu quero terminar dizendo: ai de nós, ai do país, se a gente em 2026 colocar no poder um Tarcísio de Freitas. As pessoas andam dizendo que o país está ruim. Você vai ver ruim é se essa gente chegar ao poder. Esse Tarcísio de Freitas, que as pessoas querem fazer parecer que ele é um bolsonarista moderado. De moderado ele não tem nada. Ele é tão extremista quanto Bolsonaro e Silas Malafaia. E vocês vão ver o que vai acontecer com o país se esse homem chegar à presidência da República. É um perigo, porque ele mostra que ele, Malafaia e Bolsonaro são da mesma ala ideológica, do mesmo radicalismo, e que são capazes de qualquer coisa para estarem no poder. Por isso vamos, gente, fortalecer o nosso país,
a nossa democracia. E esperamos que o mais rápido possível a gente consiga pôr na prisão Silas Malafaia e Bolsonaro e enfraquecer politicamente Tarcísio de Freitas, para que essas pessoas não continuem organizando o país em torno de uma ideologia que só nos trouxe caos político, que tenta enfraquecer as instituições, a democracia. E com isso só tem uma pessoa que sofre, é o povo. Com essa gente desastrosa que veio para o poder e que hoje a gente tem sérias dificuldades em se livrar dessa gente de uma vez por todas. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem os comentários, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.